Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo nosso Senhor. Deus é bom, bom é Deus em todo o tempo. E as suas misericórdias e as suas benignidades duram de geração em geração. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade ímpar de retornar nesta casa de oração, presidida pelo pastor Natalício, pois quando ele chegar eu faço as minhas considerações pessoalmente. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Arnaldo Gabriel, pastor Guilherme, são ponta de frente nesse trabalho aqui, organização. Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Todos os irmãos que me antecederam, que falaram, Deus abençoe a vida de cada irmão, foi um prazer ouvir vocês. Abra a sua Bíblia, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 3, verso 3. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela vida das minhas filhas que estão ali, que vão louvar daqui a pouco. Celso, cantor também da igreja, e meu genro Júnior, que está ali também. Louvo a Deus pela vida deles, congregam lá na nossa igreja e hoje nos acompanha aí para estar louvando ao Senhor após essa palavra que Deus tem preparado para a igreja. 1 Samuel capítulo 3, verso 3, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel. Só até aqui. Tome seu assento, para nós ganharmos tempo. Foi chegado ao meu conhecimento que estaríamos ministrando nesse trabalho que tem por título Aviva Sapopemba. E pedindo ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor, a Deus, aonde nós entraríamos para falar sobre avivamento. Eu sei que os irmãos estão subordinados ali no livro de Abacuque, mas pedindo ao Senhor uma direção, Deus fez ressaltar aos meus olhos esse verso que ora nós lemos, para que nós viemos através dessa história, dessa narrativa, absorvemos aquilo que Ele tem preparado para esse sábado, para esse terceiro dia do Aviva Sapopemba. Então, para a gente compreender esse texto, nós temos que entender em que período da história esse texto está inserido. Nós temos que compreender em que momento da história foi registrado, para que você venha ter a sensibilidade de compreender por que Deus escolheu essa mensagem para esta noite, e você ter toda a compreensão do texto que nós fizemos a leitura. São textos conhecidos, são textos bastante ministrados, mas cada momento que nós abrimos a palavra do Senhor, Deus tem sempre uma revelação para aquele dia, e a revelação é para hoje, é para esse sábado, é para você que saiu da sua casa dizendo: hoje eu vou no Aviva Sapopemba, para que Deus venha falar comigo. Quem saiu de casa pedindo para Deus falar? Então empreste os seus ouvidos por alguns instantes, para mim introduzir essa mensagem no teu coração, e depois eu quero, com a ajuda do Espírito dele, tentar aplicar, para que você saia daqui diferente, em nome de Jesus. Pelo menos avivado, o Espírito do Senhor vai garantir que você saia deste culto hoje. Amém? Pois bem, essa história está inserida em um dos períodos mais caóticos Israel vivendo.
Essa história está particularmente inserida num período que nós conhecemos como a Era dos Juízes, ou Tempo das Trevas, porque nesse período de 3 séculos, foi o pior período que Israel viveu sobre a face da terra. E quando eu me pergunto, por que esse período foi difícil? Porque Israel passou por esses 3 séculos à beira da escuridão, da apostasia, da heresia, do afastamento de Deus. Por quê? Tudo tem um porquê em nossa vida. Tudo existe um porém. Eu fui buscar um pouco e entendi que quando Deus levanta um homem por nome Moisés, Moisés, o grande libertador de Israel, aquele que teve toda a autoridade de Deus para tirar o povo da servidão do Egito, ele teve o cuidado de discipular alguém na sua ausência. Ele pega um homem chamado até então de Oséias e coloca junto dos 12 espias famosíssimos que foram espiar a terra prometida. Nessa ocasião, ele troca o nome desse homem de Oséias para Josué. E Josué aprende aos pés de Moisés que seria o seu sucessor. Só que Moisés morre, Josué assume. Só que quando Josué assume, Josué faz tudo aquilo que foi levantado para fazer. Conquista a terra prometida, divide as terras entre as 12 tribos, vence algumas pelejas, escolhe o lado que iria ficar quando o povo queria se desviar. Ele diz no final do seu livro: eu e minha casa optamos em servir a Deus. Parece que estava dando tudo certo. Só que Josué não discipulou ninguém. Josué não deixou um sucessor. Sabemos, irmão, que a nossa trajetória um dia vai passar. Não vamos ficar para sempre. Sempre vai vir alguém depois de nós. O irmão que me antecedeu disse com toda a diligência que quando um profeta é calado a sua boca, levanta-se mais 10 pregadores. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada, irmão, com a sua própria força. E Josué, que foi treinado aos pés de Moisés, não treinou ninguém. E quando Josué morre, o texto vai dizer que entra esta era chamada de juízes. 3 séculos de trevas. Por quê? Porque não tinha ninguém para levar Israel a Deus. As nações adversárias iam contra eles. O que acontecia? Alguém dobrava os seus joelhos e orava. Deus só mandava uma forma paliativa para tentar resolver. Levantava um juiz. O juiz julgava as causas de Israel, pelejava as suas pelejas, e Deus trabalhava na vida daquele homem. Só que o cargo de juiz, ou ofício de juiz, não era vitalício, não passava de pai para filho, não tinha uma hierarquia. Acabava-se o período que ele estava julgando, não tinha o próximo para assumir. Israel voltava de novo ao declínio econômico, ao declínio espiritual, ao declínio da heresia, da apostasia. Virava-se de novo as costas para Deus. Mas de repente, do alto céu, Deus levantava alguém, porque alguém orava para julgar as causas. Por isso que a era dos juízes era desta forma, difícil. Era tempos de oscilações, porque o povo ficava entre altos e baixos. Porque todas as vezes que viramos as costas para Deus, todas as vezes que deixamos de olhar para o alvo, todas as vezes que deixamos de colocar o nosso coração ao Senhor, sempre vem a adversidade. Mas eu aprendo uma coisa com o livro de Juízes. Ainda vivendo nessa assolação, quando alguém dobra os seus joelhos pedindo uma resposta, mesmo assim Deus levanta alguém para trazer a resposta.
abençoado por Ele. Quando entramos no livro de 1 Samuel, já tinham se passado mais de 300 anos vivendo nessa oscilação. E olhando para o cenário que eles estavam vivendo, o sacerdote juiz da época chamava-se Eli. Como era o nome dele? Eli era o sacerdote e o profeta e o juiz. Só que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus nesses tempos era escassa, Nelson. Não tinha a intimidade que deveria ter. Não tinha o feeling que deveria ter. E ele era negligente no seu ministério. Deixa eu cumprimentar o pastor agora. Pastor Natalício, Deus abençoe a vida do Senhor. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez. E quando eu entrei nesse templo, a minha mente foi lá atrás. Este ano, estava falando para o Gabriel, fez 18 anos que o Senhor me consagrou a presbítero. 18 anos. Obrigado pela oportunidade. Tinha que falar isso em público e Deus preparou esse dia para me agradecer. Que o Senhor confiou-me a esse santo ministério e hoje eu estou aqui pregando após esses 18 anos na igreja do Senhor. Muito obrigado pela honra, muito obrigado pela oportunidade. Muitos foram consagrados aquele dia, eu creio que nem sei se estão ainda na presença de Deus. Mas eu vim aqui testificar que a escolha que Deus colocou no seu coração, o Senhor acertou. Hoje eu sou pastor para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Natalício. Tinha que agradecer a ele, porque 18 anos atrás a história começou. E não tem, obrigado pastor, e não tem como você ter êxito se você não tem história. Algumas pessoas pensam que a gente chegou agora. Só do presbitério eu fiz 18 anos. Tem pessoas que pensam que nós caímos do fio, João Felipe. Mas faz 18 anos que Deus está investindo na gente. Graças a Deus ainda não estou preparado, porque todos os dias é dia de preparo. Posso ouvir um amém por isso? Existe alguém aqui que está sendo preparado por Deus? Deixa eu ver. Então escute essa mensagem que é para você essa noite. Pois bem, voltamos aonde nós paramos. Eli estava negligente com os seus filhos e com o seu ministério. Eli não tinha mais controle sobre a sua casa. Eli estava treinando os seus filhos para assumir o seu lugar na arte sacerdotal. Só que a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram tão imprudentes que eram conhecidos, meus prezados irmãos, como os filhos de Belial. Pelas imprudências e atrocidades que eles faziam diante de Deus. O que eles faziam? Primeiro, eles comiam do sacrifício que era oferecido ao Senhor. Segundo, eles se prostituíam com mulheres na entrada do templo. E isso acontecendo a olho nu. Todo mundo sabia dos ofícios negativos desses dois homens, Ofni e Finéias. Todo mundo via o que ele fazia, irmão, das atrocidades que cometiam. Mas quem poderia freá-los, que era o pai negligenciava. E Deus olhando o cenário, dizendo, ninguém pede para que eu levante alguém. Deus do alto céu olhando e dizendo, até quando vai essas coisas acontecendo? Primeiro dentro da minha casa, segundo no meio do meu povo. Agora conjecture comigo. Se os filhos de Eli estavam assim, imagine como estava o povo. Se as atrocidades aconteciam na casa sacerdotal, como estavam aqueles que ouviam aqueles homens falar. Deus olhando do alto céu e dizendo, até onde vai essas atrocidades? Parece que eu olho para o texto e fico imaginando Deus olhando e dizendo, eu preciso colocar alguém para substituir Eli. Eu preciso achar alguém para não continuar
a casa sacerdotal com Ofni e Finéias. Só que o que acontece, irmãos? Que Deus olhava do alto dos céus e não encontrava ninguém para colocar. Deus olhava do alto céu e não encontrava ninguém para substituir. Por quê? Porque o povo estava corrompido. Parece que eu vejo Deus correndo nas 12 tribos e não encontrava ninguém para colocar no lugar. E agora, o que Deus iria fazer? Parece que nós olhamos pela ótica humana e não tem saída. Parece que nós olhamos pela ótica humana e não encontramos uma resposta. Porque todas as pessoas estão corrompidas, irmão. Todas as pessoas estão piores do que a liderança. E o que fazer agora? Só que de repente, uma mulher que foi afrontada, ela faz uma oração dizendo: Senhor, eu quero apenas um filho homem. Ela fez apenas uma oração. Eu quero que o Senhor tire esta afronta da minha casa, porque meu esposo tem eu e mais uma esposa, e a outra tem filhos todo ano e eu não tenho filhos. Quando eu olho para essa história, eu já começo a perceber: Deus sempre tem uma resposta, uma solução para qualquer problema. Me ajuda aí no fundo aí, querido, por favor. Amém? De repente, a mulher dobra os joelhos e pede: eu quero um filho. Ela vai lá no templo em Siló buscar uma resposta de Deus. E a aflição era tão grande, o sofrimento era tão grande, que quando ela dobra os joelhos e começa a orar, o sacerdote que não tinha visão, céus, pensou que ela estava embriagada. Só que do alto céu Deus está dizendo: eu posso usar esta mulher para me resolver 2 problemas aí na terra. Primeiro, eu vou dar um filho para uma estéril. Segundo, eu vou gerar uma geração nova para assumir esse lugar. Tem gente que está começando a entender. Eu vim aqui, sair de casa disposto a pregar aqui esta noite, embasado nesse tema. Deus quer criar uma nova geração para mudar a história do Aviva Sapopemba. Escuta isso, é para você esta mensagem. Ele não vai sair de fora para procurar, ele vai gerar aqui dentro esta nova geração. Porque se a geração que está vivendo está corrompida, não se preocupe, Deus tem uma solução para a tua vida. Ele vai mudar o Aviva Sapopemba, porque ele vai levantar hoje. Tem alguém que entendeu lá? Ele vai levantar hoje uma nova geração. Olha para o teu irmão, me ajude a pregar. Olhe para o teu irmão e diga para ele: hoje Deus vai levantar uma nova geração. Não do lado de fora, vai gerar do lado de dentro. Deus olhou nas 12 tribos e não encontrou ninguém, mas Deus ouviu a oração de alguém. Deus olhou nas 12 tribos e não achou ninguém, mas Deus ouviu a oração de alguém. Pastor, só está querendo dizer, segura essa, que esta nova geração é a resposta da oração de alguém. Alguém aqui do altar entendeu? Eu vou dizer de novo. Deus quer levantar nesse Sapopemba. Quando eu digo Sapopemba, não é na igreja, é na região. Uma nova geração. Por quê? Porque tem alguém que está orando para isso. Tem alguém que está orando para isso. Eu vim aqui como boca de Deus dizer: Deus ouviu a oração de alguém e vai levantar essa geração a partir de hoje. Se você faz parte dela, se você tem mão, joga para cima. Vai. Adora ele, vai. Oh, glória. Ele escuta a oração de Ana. Ele concede que Ana venha dar a luz. E quando Deus faz as coisas, faz tudo certo.
Só que na oração de Ana, escuta isso, Deus lá de cima ouvindo, a oração de Ana, pastor Gabriel, ela diz: se for homem, vai ser meu, mas eu vou devolver para o Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? O filho é meu, mas quem vai usar é o Senhor. A resposta é para mim, mas é para mudar a história de muita gente. Nasce a criança, e a criança nasce homem. Ela coloca o nome da criança, como é o nome mesmo? Como é o nome mesmo? Samuel. Depois que ele foi desmamado, ela leva o menino para o templo. E o menino vai ser criado para trabalhar na igreja, trabalhar nos tabernáculos. Só o que é interessante, meu obreiro, que ele vai ser treinado por quem? Por Eli. E quem vai ser o exemplo dele? Ofni e Finéias. O sacerdote que não tinha visão e os filhos que andavam na desobediência. Alguém pode olhar e dizer: pastor, mas não vai dar certo. Pastor, agora não tem jeito. Porque se ele for criado no meio daquele ambiente, ele vai ser igual àqueles do ambiente. Só que eu vim aqui na contramão dizer para alguém: não é o ambiente que faz você. Não é onde você mora que diz quem você é. Porque o texto vai dizer que o Senhor era com Samuel. O segredo de fazer a diferença no meio dos iguais é o Senhor ser com você. Você lembra que quem orou para ele nascer? Quem que orou para ele nascer? A Bíblia vai dizer que uma vez por ano ela fazia uma túnica e levava para ele. Todo ano ela levava uma túnica nova. Eu já entendi. Quem ora por você sempre está cuidando e zelando pela manutenção do teu ministério. Ana levando aquela roupa, aquele efode sacerdotal para ele ir crescendo. Ela está dizendo: ele está debaixo ainda da cobertura das minhas orações. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não é o meio que você mora que vai definir quem você é. Tinha tudo para dar errado. Tudo. O exemplo mais próximo, os seus espelhos, Ofni e Finéias, considerados filhos de Belial. Eli, que dava as instruções, não tinha visão e não tinha liderança. Só que o texto vai dizer que o Senhor era com Samuel. O Senhor estava cuidando dele. O Senhor estava mostrando para ele: você vai ser diferente no meio dos iguais. Não adianta, irmão, nós passarmos várias e várias vezes no meio de muita gente e ser igual ao meio que nós vivemos. Por quê? Porque Deus chamou a gente para ser diferente. Porque enquanto eles estavam andando na contramão de Deus, porque desobedeciam, a Bíblia vai dizer que, mesmo sendo pequeno, Samuel crescia na presença do Senhor. Só que interessante que Deus tinha pressa no que tinha que fazer. Só que interessante que Deus queria mostrar que a resposta da oração da mulher e da resposta dele para a nação já estava preparado. Deixa eu melhorar só para ouvir teu glória de novo. Mesmo sem ninguém conhecer Samuel, Deus sabia: é esse que vai fazer a diferença. Por quê? Porque, irmão, não é o destaque que vai mostrar quem você é, mas sim o anonimato que vai mostrar quem você é. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Ainda que você esteja no anonimato, Deus sabe quem você é. Ainda que o seu nome não foi soprado, pastor Fernando, Deus sabe quem você é. Ainda que não tiraram você de lá, Deus sabe quem você é.
Deus sabe quem você é. Deus marcou esse sábado para dizer para você. Quem sabe você pensou hoje, parece que nada está fluindo. Parece que meu ministério está parado, estático. Mas eu vim na contramão dizer para alguém: Deus te conhece e sabe aonde você está. Hoje Ele marcou esse encontro aqui no Aviva Sapopemba para dizer: ei, está chegando a hora de eu tirar você desse anonimato. Por quê? Porque você é uma nova geração que vai se levantar aqui. Deixa eu ver quem acredita nisso. Você é a nova geração que vai ser levantada aqui. A geração de trás é a geração pecadora. A geração de trás é a geração que não tem compromisso. A geração de trás é a geração do disse-me-disse, mas a nova geração é aquela que adora a Deus, é aquela que adora a Deus, é aquela que adora a Deus. Se você, levante a mão. Se você adora Ele aí, vai. Mas para isso, escuta, não foi Eli que apresentou Samuel, não foi um sacerdote da terra que chamou Samuel. Foi o próprio Deus, pastor Natalício, que chamou Samuel. Deixa eu escutar a sua glória mais gostosa. Sabe que o texto está dizendo? Que no momento certo, quem vai te chamar não vai ser o homem da terra, vai ser o próprio Deus para mudar a tua história. Para o homem da terra você só mais um aprendiz. Para o homem da terra você mais um no meio de vários. Mas para Deus tu é a resposta que Ele precisa para esse mundo. Para Deus tu é a resposta que Ele precisa para poder mudar a história desse Sapopemba. Então, se o homem chamar não vai dar credibilidade, então peraí, Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apague, eu vou levantar você. Sabe o que ele está dizendo? Antes que... Eita, tem alguém que está entendendo aqui. Eu estou sentindo graça para pregar aqui essa noite. Alabacai, a série, alabachuribicai. Antes que a intimidade acabe, antes que acabe o amor de todos, antes que a igreja seja arrebatada, eu vou levantar alguém para fazer a diferença. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, hoje eu levanto, 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 hoje eu levanto. Alguém levantou aqui, alguém levantou. Eita. Alabaxéria, alabacaia, suriai. Deus vai levantar uma nova geração. Alamachúria. Antes que a lâmpada se apagasse, não foi Eli, não foi os filhos dele, foi o próprio Deus que desceu aonde Samuel estava e gritou: Samuel! Quando Samuel escuta, Samuel responde: eis-me aqui, e corre para o quarto de Eli. Só que quando ele chega lá, Eli vai responder para ele: eu não te chamei. Vai dormir. Mas por que Samuel foi de prontidão? Porque a única voz de comando que ele conhecia era de Eli. Pastor, mas o senhor disse que Deus era com ele. Deus era com ele, mas ele não sabia que Deus era com ele. Por isso que tantos livramentos você passou e não sabe por quê. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus é contigo. Pastor, mas eu estou fora do contexto. Não tem nada a ver com o que está sendo pregado. Você está enxergando agora o que está na tua frente, mas Deus está enxergando o que está lá na frente. Você enxerga só o que acontece ao teu redor, mas Deus sabe a trajetória da tua história. Quando Samuel ouve e vai correndo para Eli, por que ele foi correndo? Porque a primeira chamada, ele não tinha entendimento. Ele foi aos pés de Eli e disse:
Pode falar, Senhor. É o Senhor que me ajuda. É o Senhor que me ensina. Eu estou de prontidão esperando para colocar azeite puro na menorá, no castiçal, porque o fogo não pode apagar. O Senhor me ensinou que eu preciso zelar pelas coisas de Deus. Então estou aqui esperando. O que o Senhor quer? Eu não te chamei. Por que ele disse isso? Porque ele não tinha entendimento. Volta para os seus afazeres. Samuel volta. E o texto vai dizer que Deus o chama de novo. Samuel. Samuel. Ele corre e vai aonde estava Eli. E Eli responde para ele: não sou eu que estou te chamando, vai deitar de novo. E o verso 7 do texto que nós estamos fazendo menção vai dizer: porque Samuel ainda não conhecia Deus. Então, o que Samuel conhecia era o que os outros falavam para ele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Deus está prestes a levantar uma nova geração, mas ainda existem alguns no meio que só conhecem Deus de ouvir falar. Deus não, a palavra não era revelada. Josué, ou melhor dizendo, Samuel, não tinha conhecimento. Então ele conhecia Deus do que falavam para ele. Quantas pessoas que estão desse jeito? Diz que conhece a Deus, mas de ouvir falar. Diz que conhece a Deus, pastor Gabriel, testemunho de outra pessoa. Ele conhecia a Deus só na horizontal. O que é na horizontal? É o que falam para você acerca de Deus. Só o que Deus queria para Samuel era mudar o relacionamento. Você vai deixar de conhecer Deus na horizontal para começar a conhecer Deus da vertical. Você vai parar de conhecer a Deus por aquilo que falam por você, para conhecer a Deus daquilo que Ele vai falar com você. Muda o sentido da história. Você ouvir alguém falar de Deus, como muitos pregadores que tem aqui, é emocionante. O coração palpita forte pela eloquência, pelo conhecimento, mas é a experiência de outra pessoa. Não é a sua experiência. Você sai daqui edificado, sai, mas com a experiência que você aprendeu na horizontal. Porque alguém falou para você, horizontal, mesmo nível. Só que Deus queria falar com a nova geração. Tem alguém na nova geração aqui? De cima para baixo. De cima para baixo. Sabe o que ele está dizendo para alguém aqui essa noite? Segura essa. Hoje é a noite que eu te trouxe para esse encontro, porque eu quero me revelar para você de verdade. É noite que é onde você vai sair daqui, não conhecendo a mim de ouvir falar, mas conhecendo a mim de andar junto, de andar do lado, de andar eita, tem alguém que entendeu ali, tem alguém que levantou a mão deste lado, tem alguém que está de mão levantada neste altar. Ei, hoje você sai daqui conhecendo Deus de verdade. Por quê, pastor? Porque quem está te chamando não é o presidente da obra, quem está te chamando não é o pregador da noite, quem está te chamando é aquele que fez o céu e a terra, quem está te chamando é Deus. Hoje você vai ver o céu abrir sobre a tua cabeça. Hoje você vai ver que existe um Deus verdadeiro no céu. E quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Deixa eu ver quem tem uma promessa de Deus só uma. Quem tem mais de uma, levanta as duas mãos. Deixa eu ver. É muita gente, é muita gente, é muita gente.
Então segura essa. É para você que levantou a mão, que o céu vai se rasgar esta noite e a palavra vai descer. É para você, Samuel, que não me conhece ainda, que eu vou me revelar. Você não vai me conhecer por causa de ninguém. É eu próprio que vou aí, Samuel. E ele vai se deitar a segunda vez. Aí Deus chama ele pela terceira vez. Quantas vezes? Por que terceira vez? Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não desiste. Se Deus te escolheu, Ele vai insistir em você. Deus poderia dizer, ele não escutou 2 vezes, deixa para lá. A gente chama um obreiro para estar no nosso lado 2 vezes, ele não vem a terceira, a gente não chama mais. Não é assim, pastor? Só que Deus é diferente, Deus insiste. Porque Ele conhece o tamanho do teu potencial. Quem sabe alguém olha para você, como olhava para Samuel ainda pequeno, ainda franzino, ainda aprendendo, e poderia dizer assim, pastor Guilherme, dali não vai sair nada. Por quê? Porque o homem enxerga e vê o que está para o lado de fora. Aí alguém, para tentar amenizar a situação, diz assim: Deus capacita os escolhidos. É gostoso de ouvir, sim ou não? Só que esse texto não está na Bíblia. Na minha Bíblia, pelo menos, eu não encontrei ainda que Deus capacita os escolhidos. Quem disse isso foi um homem chamado Albert Einstein, para tentar mostrar que alguém tem capacidade diante dos outros homens. Porque quando o homem olha para você, fala, dali não sai nada. Pastor Gabriel, você pode me ajudar? Fique de pé. Fica aqui na frente para todo mundo te ver. Está filmando, você vai para o YouTube, não é isso? Quem olha, com todo respeito, não vai sair nada dali. Eu vou repetir a frase que o Senhor me disse ali. Alguém careca, com 3 0 à esquerda, puxando de uma perna, alguém vai acreditar? Não. Alguém olha, dali não sai nada. Aí alguém, de uma forma paliativa, chega assim: não se preocupe, Deus capacita os escolhidos. Viu como você dá glória a Deus? Viu como você dá aleluia? Só que esse texto não é bíblico. E agora? E o chamado que Deus tem na vida dele, que o Senhor falou que não é bíblico, que o Senhor acabou de mencionar. Quando Deus entra na contramão, onde todo mundo diz que não tem jeito, Deus olha e fala: você conhece por fora, mas eu conheço por dentro. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Para você, 3 0 à esquerda, mas para mim é uma nova geração. Por quê? Porque eu que fiz, eu conheço o potencial que ele tem. Foi eu que fiz, que chamei, eu conheço o potencial que ele tem. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, é você esta noite. Ainda que alguém olhe e diz que não é, mas ele conhece o teu potencial. Ele sabe o teu potencial. Vai deitar, Samuel. E ele vai deitar, preocupado com a lâmpada para não se apagar, com medo de pegar no sono, porque se ele dormisse apagava, porque Eli e os seus filhos não tinham preocupação, não tinham compromisso com a obra. Aí 4ª vez Deus chama: Samuel. Só que na 3ª vez Eli entendeu algo. Se te chamou 3 vezes, não foi o homem, só pode ter sido Deus. Então, quando te chamar de novo e for Deus, você vai responder o seguinte, Samuel: fala que o teu servo ouve. Vai falar o quê? Só 3 pessoas falaram. Eu queria que todo mundo falasse, irmão. Vai responder o que para vós, Samuel? Eli reconheceu. Peraí,
Se Deus está chamando ele, o negócio agora é com ele, não é mais comigo. Deus vai colocar no coração de alguém: a minha vez passou, agora é a tua vez que vai chegar. Quarta vez, chega Deus de novo. Samuel. Deus insistindo, porque Deus queria mudar a história. Quando Samuel escuta a quarta vez, ele não corre para onde Eli estava. Ele não vai até onde ele estava acostumado a ir. Ele responde aquilo que Eli tinha ensinado. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Eli estava ensinando para ele um segredo. E Deus quer repartir esse segredo com você. Quando ele estava dizendo esta frase, sintetizando a frase, você entende? A frase é simples. Teu servo ouve. Não é simples a frase? Três palavras que mudaram a história de Samuel e vai mudar a tua vida. Eu quero te convidar agora. Tenho 5 minutos para entregar o microfone, para ficar de pé com permissão do pastor, que eu já vou terminar. E os irmãos já vão cantar agora, que eu já vou entregar essa última revelação durante esse hino. Fala, que o teu servo fala. Este é o segredo para a nova geração. A geração que foi levantada para substituir a geração corrompida. A geração que foi levantada para mudar a história do Aviva Sapopemba. Hoje Deus vai escancarar o céu e vai falar o teu nome. E você vai dizer esta frase como Samuel disse, orientado por Eli. Fala, porque o teu servo ouve. Você vai entender a conotação que esta frase tem, e a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida nunca mais será a mesma. Ele está dizendo: a diferença dos filhos de Belial para você é que eu vou falar e você vai ouvir. Eita, alguém entendeu aqui? Alguém entendeu? Por quê? Porque quem é nova geração, primeira coisa que Deus faz, destampa os ouvidos para você começar a ouvir da onde vem a verdadeira direção. Enquanto eles cantam, eu vou falar para você. Pode cantar, Celso. Fala, porque o teu servo ouve. Deus está dizendo para alguém aqui: você é a nova geração. Teu servo ouve. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Deixa eu ver se ainda tem alguém da nova geração aqui. Em teus braços é o meu descanso. Tem gente que está sentindo a presença de Deus, pastor Gabriel. Teus braços é o meu Tem alguém que está descanso. dizendo: eu fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Teus braços é o meu descanso. Se você está nesse culto hoje, é porque você faz parte da nova geração. Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Diga: seu amor perfeito
Oh, glória. sempre esteve repousando em mim. Fala porque teu servo ouve. É hoje que a geração vai ser levantada. Pelo vale, Ela bacaia séria. acharei conforto Alaba subicada em bebê. teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Meu Deus, é forte demais. Em teus braços é o meu descanso. A nova geração está sendo levantada agora. Braços é o meu Abastepe descanso. pequetanagaia. Em teus braços é o meu descanso. Diga, recai em tua graça. Caio em tua graça. Recaiu de Oh, novo. glória. Caio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Caio em tua graça. Fala, porque o teu servo ouve. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaiu. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu Passar pelo vale, Glória. acharei conforto em teu amor. Tu és a resposta da oração de Eu alguém. sei que és aquele que me guarda. Tu é a resposta da oração de Me alguém. guarda. Você Em teus Steque, braços peque, é o meu descanso. fala, fala, fala. Porque teu Teus servo ouve. braços é o meu descanso. Meu Deus, Em o céu teus abriu. braços é A glória de Deus desceu. A glória de Deus desceu. A nova geração se levantou. Ei, você. Aleluia. É Ele que está te chamando. A palavra teu, pronome de possessão. Ele disse para Samuel: quando você responder, você vai dizer: eu sou teu, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Provérbio de Eitepecai. Pronome de possessão, teu. Ele está dizendo: você é dele. A nova geração só tem um dono, é aquele que está do alto do céu te chamando. Você vai declarar o teu servo. Pronome de possessão, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Quem é de Deus, levante a mão para cima para adorar. Ataque mais puro, amor mais seguro. Servo, Puro, amor mais seguro. verbo de possessão, de submissão. Se você é dele, você está subordinado a ele. A nova geração é dele e subordinada a ele. Tem alguém ainda aqui? Deixa eu ver. Você vai dizer para Deus, Samuel: você é dele e submisso a ele. Você é dele e submisso a ele. Você é dele e submisso a ele. Fala, teu servo ouve. Verbo de prontidão. Então você vai dizer: teu, possessão, servo, submissão, ouve, prontidão. Você vai declarar que você é dele
submisso a Ele e pronto para ouvir o que Ele vai falar com você. Tem uma nova geração aqui aí? Aplaude ao Senhor bem forte, porque meus minutos já foram. Mais forte que você puder. Se Ele te chamar, como que você vai responder? Fala! Se Ele te chamar, como você vai responder? Viva Sapopemba!